Oi, pessoal, que saudade de vocês. Faz um tempão que eu não apareço por aqui. E aí eu tive que vir aqui gravar um vídeo, atualizar o canal. E dessa vez eu escolhi uma questão do ITA, tá bom? É uma questão da prova que foi feita em 2023 para entrada em 2024, tá bom? Olha só o que diz. Mas antes, vamos lembrar de dar um like, tá bom? Comentar, curtir. Compartilha com seu amigo que também está estudando, seja para o ITA ou para qualquer outro concurso, porque essa questão é riquíssima. É uma questão de geometria espacial junto com o PG, tá bom? E aí eu espero que você goste. E se ainda não é inscrito no canal, já pode se inscrever. Isso me ajuda bastante, tá bom? E me motiva bastante. Claro que eu não tô aqui por causa de likes, na verdade a minha maior motivação é que vocês aprendam. Mas eu confesso que adoro ver vocês interagindo comigo e ajudando o canal a crescer e alcançar mais pessoas, tá? Chega de conversa e vamos fazer essa questãozinha do ITA. Considere um cilindro circular reto tal que a área da sua base A1, a área da sua superfície lateral A2 e o seu volume A3 formem nessa ordem uma progressão geométrica crescente. Então, o que ele está falando? Ele está falando que a área da sua base, A1, então A1 é a área da base, a área da superfície lateral, A2, e o seu volume, que ele chamou de A3, estão formando uma PG crescente. E aí, meu amigo, além de você saber as fórmulas relacionadas a cada uma dessas áreas e do volume, você também precisa saber o que é uma PG. Cuidado para não confundir com PA, tá bom? PA é a progressão aritmética, que é aquela que quando você olha, você percebe que tem uma soma, uma razão sendo somada. É sempre um termo, e aí o próximo termo vai ser o anterior somado a uma certa razão. Aqui a gente não tá falando disso, aqui a gente tá falando da PG. PG é até parecido, né? Só que a diferença é que o termo seguinte sempre vai ser o anterior multiplicado por uma razão. Então, pensa só, se você tem isso daqui, por exemplo, 2, 4, 8, 16. O que você está percebendo? Você está percebendo que daqui para cá multiplicou por 2, não multiplicou? E daqui para cá multiplicou por 2 também. E daqui para cá multiplicou por 2. Então, você já até sabe que aqui o próximo vai ser 32, depois 64. Isso daqui configura uma PG, ou seja, o termo seguinte é sempre o anterior multiplicado por uma razão. Nesse nosso caso, a razão é 2. Mas a gente poderia ter outras razões também, inclusive razões fracionárias. Quando a gente tem razões fracionárias, a PG é decrescente. Aqui na nossa questão, a gente está falando de uma PG crescente, ou seja, os termos vão crescendo. Mas poderia ter uma situação em que você tivesse algo desse tipo. Meio, 1/4, 1/8, 1/16. Nesse caso, você está percebendo que a razão é meio. Então, o termo seguinte é sempre o anterior multiplicado por meio. E aí acaba que ele vai ficando cada vez menor, né? Porque 1/4 é menor do que meio, 1/8 é menor do que 1/4. E aí a gente chama isso de PG decrescente. Isso vai ser importante para a questão, tá? O conceito de PG crescente e PG decrescente. Porque aqui a questão está falando que a PG é crescente. Então, você precisa ter esse conceito, né? No caso da PG crescente, você percebe que a razão vai ter que ser maior do que 1. E isso é fundamental para resolver a questão, tá bom? Eu não tô falando à toa, não. Mas vamos lá. Vou apagar essa parte aqui, qualquer coisa você tira print. E vamos seguir. Antes de pensar na PG, gente, a gente precisa saber quais são as fórmulas, né? E vamos continuar lendo a questão, que eu acho que eu nem terminei de ler a questão, né? Mas basicamente o que ele tá querendo é: a medida do raio da base pode estar no intervalo. Então, assim, além de toda a complicação da questão, ele ainda pediu a medida do raio no intervalo. Mas fica calma, é porque a gente não vai conseguir descobrir exatamente qual é o raio da base. A gente vai descobrir um certo intervalo para ele e rapidinho vai dar para achar a resposta, beleza? Vamos que vamos, gente! Eu sei que talvez eu esteja falando um pouquinho rápido, mas fica tranquilo que eu vou desmistificar essa questão. Vamos por partes. Se ele está falando de um cilindro circular reto, o que a gente vai fazer? Primeiramente, desenhar um cilindro circular reto. O cilindro circular reto, o nome dele é assim, por quê? Porque a base dele é um círculo e ele é reto porque a altura dele, junto com a base, está fazendo 90 graus. Eu poderia ter também um caso em que fizesse um ângulo oblíquo, mas não é o caso, tá? Então aqui a gente está no melhor dos casos, tá? E aí ele tem uma certa altura, né? E ele tem também um certo raio da base. O raio da base é o mesmo raio do topo, né? Desse topo aqui, ó. Vai ser o mesmo raio, tá bom? Que eu vou chamar de Rzinho.
Beleza, já desenhamos, já começamos a nossa questão. E aí ele falou que a área da base, a área da superfície lateral e o volume formam uma PG. E aí, meu amigo, você precisa saber que fórmulas são essas. E aí, vamos com calma. Se a gente parar para pensar, ele disse isso aqui, né? Isso aqui foi o que ele disse, mas a gente não vai trabalhar com A1, A2 e A3, porque senão a gente não vai chegar em lugar nenhum. A gente precisa saber de fato quem são esses valores, quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3, para poder trabalhar de fato com os termos que envolvem um raio. Aliás, a questão está pedindo raio, então não faz sentido a gente trabalhar com A, A1, A2, enfim, beleza. Gente, vamos lá. Por partes. O A1 é a área da base. Gente, dá uma olhada nessa figura que eu fiz. A base é um círculo. Então, se ele está falando que A1 é a área da base, qual vai ser a área? A área de um círculo, exatamente. Então, a área 1, a gente já sabe que vai ser πr ao quadrado. Tranquilo essa parte, né, gente? Além disso, eu vou pular o A2 e vou explicar o A3. O A3 é o volume. Gente, volume de um cilindro. Sempre vai ser a área da base vezes a altura, independentemente da base. Pode ser uma base triangular, uma base hexagonal, uma base... qualquer base, sei lá, sempre vai ser a área da base vezes a altura. É como se você estivesse pegando essa base aqui, eu gosto muito de pensar dessa forma. É como se você estivesse pegando essa base e empilhando ela várias vezes até chegar à altura principal. Isso vai representar o volume. Então, sempre lembre, a área do cilindro, a área da base vezes a altura. Eu acho que em algum momento aqui eu mencionei a palavra prisma, né? Mas, enfim, é um cilindro, tá bom? Mas é pura formalidade. Então, qual vai ser o A3? Bem, se A3 é o volume, ele vai ser a área da base, que é πr ao quadrado, vezes a altura que eu chamei de H. Tranquilo, gente? E agora, qual é a área da superfície lateral? E agora eu vou escrever aqui um rascunho para vocês saberem e não esquecerem qual é a área lateral de um prisma. Falei prisma de novo, é de um cilindro, vamos lá. Olha, se você tem um cilindro, a gente tem algo assim, né? E aí, se você abrir ele, pensa que você meio que abriu ele. Olha o que você vai encontrar se você abrir ele. Você vai encontrar exatamente isso aqui. E aí você pode pegar uma folha A4 e fazer esse teste. Se você pegar uma folha A4 desse tipo, você consegue fazer ela se transformar nisso. É como se fosse um microfone, sabe? Que a gente fazia quando era criança. Então, e aí você percebe que a gente está querendo descobrir o A2, certo? E o A2 é a área da superfície lateral, ou seja, essa área aqui da superfície. Então, você percebe que vai ser a área justamente do quê? De um retângulo, exatamente. E esse retângulo tem quais dimensões? Bem, pensa aqui, ó, eu peguei isso daqui e abri. Então, vamos comparar as dimensões, ver se você concorda comigo que essa parte aqui vai ser justamente a altura, né? Porque eu tinha uma altura aqui e aí eu abri e continuou sendo a altura. Mas e essa parte aqui, gente? Essa parte aqui e essa parte, como elas estão relacionadas? E aí que tem o pulo do gato. Porque se eu abrir esse microfone, né, que eu falei, se eu abrir isso daqui que eu tô pintando de vermelho, vai ser exatamente essa base do retângulo. Pensa um pouquinho sobre isso, que isso é importante, tá? Então, eu posso dizer que essa base, ela vai ser justamente o comprimento da circunferência. E qual é o comprimento da circunferência? Lembra da fórmula? 2πr. Então, qual vai ser a área lateral desse cilindro? Vai ser base vezes altura, né? 2πr H. Essa ideia é fundamental, tá bom? Não precisa decorar nenhuma fórmula, acaba que a gente decora, né? Mas tendo esse raciocínio de você abrir em uma folha A4, você consegue perceber rapidinho que esse A2 vai ser 2πrH. Beleza, gente? Espero que vocês estejam entendendo até aqui. Já deixa o seu like se ainda não deixou e a gente vai agora finalizar a nossa questão pensando sobre a ideia do PG, da PG, né? Gente, eu comentei com vocês no início que se a gente está falando de uma PG crescente, né? Lembra que eu falei no início? Se a PG é crescente, necessariamente a gente precisa ter a razão maior do que 1, porque senão seria decrescente. Lembra que eu expliquei no início do vídeo? Então se essa razão é maior do que 1, como é que eu posso encontrar a razão, gente? Vamos lembrar como é que a gente encontra uma razão? Bem, vamos lá naquele exemplo. Acho que no início eu dei esse exemplo aqui para vocês. Olha, 2, 4, 8, 16, 32... Para a gente encontrar uma razão, aqui a gente dá para perceber facilmente que é 2, né? Mas nem sempre é tão fácil de descobrir qual é a razão. Mas uma forma bem legal de descobrir é você pegar um termo e dividir pelo anterior.
Porque se quando eu pego esse termo aqui e multiplico, eu encontro o 4, quando eu pegar e dividir, eu vou conseguir encontrar a razão. Olha só, a gente concorda que a razão nesse meu exemplo é 2, não é? Então, só que se você pegar o 4 e dividir pelo anterior, olha o que você encontra, 2. E se eu pegar, por exemplo, 32 e dividir pelo anterior? Vamos lá, 32 dividido por 16, quanto dá? 2. Então, essa é uma estratégia infalível, como diz o Cebolinha, para poder descobrir qual é a razão. E a gente vai usar essa mesma ideia, gente. A gente vai descobrir a razão através desse artifício, sabendo que essa razão deve ser maior do que 1. Beleza, gente? Então, minha gente, sabendo que a PG é crescente e a razão tem que ser maior do que 1, a gente pode usar esse artifício que eu acabei de explicar para vocês para poder encontrar alguma coisa sobre a razão. Aliás, a gente ainda não tem nada nessa questão praticamente. Então, a gente está aqui tentando encontrar alguma relação que envolva o raio. E aí, beleza, se eu tenho essa PG aqui discriminada, ao invés de escrever A1, A2 e A3, eu posso escrever a razão da seguinte forma: πr ao quadrado, vírgula, 2πrh, aqui eu acabei botando assim, mas é assim, né? Que eu chamei de maiúsculo, então vamos manter o mesmo padrão. E πr ao quadrado, h, né? Lembrando que tem que ser nessa ordem, tá? A própria questão me disse que era nessa ordem, então, pelo amor de Deus, não troca a ordem não, tá? E aí a gente sabe que pra gente encontrar uma razão, uma forma de fazer isso bem comum é a gente pegar um termo e dividir pelo anterior, concorda? Então, eu posso pegar esse termo aqui do meio e dividir pelo anterior que eu vou encontrar a razão, concorda? Vamos fazer isso, ó. Se eu pegar 2πrh e dividir pelo anterior, que é πr ao quadrado, eu consigo descobrir a razão, certo? E eu sei que essa razão, já que é uma PG crescente, tem que ser maior do que 1, belezinha? O que a gente encontra daqui? Bem, eu posso cortar, o que eu posso cortar? Vamos cortar algumas coisas. Eu posso cortar o π com um π e um R daqui com um R daqui. Beleza, então eu encontro que 2H sobre R tem que ser maior do que 1. Então, 2H maior do que o raio. Olha que informação valiosa que eu acabei de encontrar. Acabei de encontrar um raio, uma relação entre o raio e a altura. E isso vai ser importante pra gente, tá bom, gente? Então, eu vou até sublinhar isso daqui, né? Destacar isso aqui, porque isso vai ser muito importante pra gente encontrar a nossa resposta. Mas não é o suficiente, né? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora, eu vou seguir nessa mesma lógica da razão. Tem tudo a ver, essa questão tem tudo a ver com a razão. Porque também utilizando a razão, a gente pode, de novo, com aquele artifício que eu expliquei para vocês, pegar um termo, dividir pelo anterior e encontrar a razão. Então, vamos novamente fazer isso. Olha só, com esses mesmos termos, olha, 2πrh dividido por πr ao quadrado, concorda que vai me dar a razão? Vai! Só que eu também posso pegar, por exemplo, o terceiro termo, dividir pelo anterior, que é o segundo, e também vou encontrar a mesma razão, né? E aí, cuidado, né? Para pegar esse aqui com esse daqui não, tá? Você encontraria a razão ao quadrado, entendeu? É sempre esse termo sobre esse, ou esse daqui sobre esse, é um termo sobre o anterior, lembra da explicação lá do início. Então, se isso daqui me dá a razão, eu posso igualar com outra coisa que também me dá a razão, que é o terceiro termo, πr ao quadrado h, dividido pelo anterior, que é o segundo, né? 2πrh. Beleza, minha gente? E aí eu posso cortar algumas coisinhas aqui também. Porque eu tenho π aqui, π aqui. π aqui, π aqui. Eu posso cortar esse h com esse h. Posso cortar um R daqui com esse R. Posso cortar esse R com R daqui. Beleza, e o que a gente sobra? Agora é só a continha, tá bom? O que vai sobrar é o seguinte, 2H sobre R tem que ser igual, né, a R sobre 2. Beleza, minha gente? E aí, eu vou isolar o R, tá bom? Olha o que eu vou encontrar. Eu vou passar esse 2 aqui lá pro outro lado, tá bom? Pra deixar o R sozinho. E aí, eu vou encontrar que 4, aliás, né, porque vai multiplicar por 2, então vai ficar 4 vezes o H sobre... Eu vou passar o R lá pro outro lado também, tá bom? Olha o que eu vou fazer, só pra vocês não se confundirem. Eu vou deixar o R sozinho, então eu vou passar esse R pra cá, pra juntar com ele, e o 2 pra cá. Vou basicamente multiplicar cruzado, né? Basicamente isso. E aí eu vou ter que R ao quadrado é igual a 4H. Beleza, gente?
E aí, o que acontece? Eu acabei de descobrir que r ao quadrado tem que ser igual a 4h. Eu posso isolar esse h, né? Vamos isolar o h para deixar ele em função do r? Eu vou ter que o h é r ao quadrado sobre 4. Beleza, minha gente? Agora a gente está quase finalizando essa questão. Vamos lá. Eu acabei de descobrir uma outra informação importante. Olha só, eu tenho duas informações. Eu tenho essa daqui e eu tenho essa daqui. O que eu posso fazer? Como eu estou interessada em descobrir o raio, ao invés de chamar aqui de h, eu posso chamar de r ao quadrado sobre 4, que aí eu vou ter tudo em função do raio. Então, eu vou pegar essas duas informações, vamos repetir elas aqui, olha. Eu descobri, tudo através da razão, que o r tem que ser maior do que 2h, foi a primeira coisa que a gente descobriu, e que h é igual a r ao quadrado sobre 4. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse h na primeira equação, tá bom? Então, eu vou ter que o r tem que ser maior do que 2h, não tem? E aí, ao invés de chamar de h, eu vou chamar daquele valor lá, r ao quadrado sobre 4. Beleza. E aí, o que eu posso fazer aqui? Eu posso cortar, né? Esse 2 com esse 4, vai ficar 1 sobre 2. E aí, o que eu encontro? Eu encontro que o r tem que ser maior do que r ao quadrado sobre 2. Vou passar esse 2 multiplicando, tá bom? Vou ter que 2r maior do que r ao quadrado. E aí, lembra que r ao quadrado é r vezes r, né? Vou até botar assim, ó, r vezes r. Por que eu botei assim? Porque eu posso cortar. E por que eu posso cortar, gente? Porque eu tenho certeza que o r não é zero, né? Então, posso cortar de boa. E aí, o que eu encontrei? Eu encontrei que 2 maior do que r. Gente, eu cometi um pequeno erro aqui, eu vou consertar agora, tá bom? Aqui, quando a gente descobriu essa primeira equação, a gente descobriu que o r tem que ser menor do que 2h. Eu acabei trocando aqui, eu vou consertar agora, tá? Mas o raciocínio é o mesmo, tá? Eu só vou trocar esse sinal. Vocês devem ter percebido, né? Quem estava atento percebeu. E aí aqui é menor, tá bom? Então eu vou trocar todos esses sinais aqui para poder ficar menor e a gente encontrar a nossa resposta, tá? Menor, 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 menor. Então, a gente acabou de descobrir isso aqui. Isso daqui vai ser a nossa resposta. O R tem que ser maior do que 2. E qual é a opção que diz que o R é maior do que 2? Deem uma olhada nessas frações. Dá para perceber qual é, né? Letra E. Gente, eu espero que vocês tenham entendido. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu tentei explicar o máximo possível. Peço perdão por esse errinho aqui que eu cometi no sinal, mas o raciocínio é o mais importante de entender, tá bom? E a resposta é a letra E. Beijão e até a próxima!